Muito bem, nós estamos aqui de volta para a lição de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Nessa lição, nós iremos abordar os mistérios de Pedro, Barnabé, Saulo e Tiago. Atos, capítulo 9, verso 32 ao 12, 25. Há um testemunho aí logo na introdução, depois o aluno pode ler em casa. Mas eu vou direto ao ponto. Nessa lição, nós vamos abordar 3 textos. O ministério de Pedro para Cornélio, Atos capítulo 10. No texto 2, o ministério de Barnabé e Saulo em Antioquia, Atos, final do capítulo 11. E a fuga de Pedro e a morte de Herodes, Atos capítulo 12. E a morte de Herodes também, Atos, capítulo de número 12. Vamos ao texto 1, o ministério de Pedro para Cornélio. Atos, capítulo 9, versos 32 ao 11, 18. Lucas nos dá vários relatos de progresso no livro de Atos. Atos 9, 31 é um resumo de Lucas sobre o progresso da igreja. Diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. Lucas nos mostra como a igreja se espalhou pelo poder do Espírito. A igreja havia se espalhado em Jerusalém, Atos 1, até o capítulo 7. Ela levou alguns anos para desenvolver uma fundação. Os crentes aprenderam a se relacionar e então começaram a alcançar os não salvos. A fundação precede o edifício. Isso é verdade também na vida de uma pessoa ou de uma igreja. Pastores ou igrejas podem tentar chegar rápido demais, mas a fundação vale o tempo que leva, e construir relacionamentos também. Em Atos, capítulo 1 ao 7, a igreja desenvolveu uma base para trabalhar, e assim aprontou-se para o próximo passo. Em Atos, capítulo 8 ao 12, vemos a igreja expandindo-se, principalmente em Samaria e na Judéia. Deus usa Felipe para pregar o evangelho em Samaria. Os grandes sinais e maravilhas do Espírito abriram Samaria para as boas novas. De lá, Felipe foi para o sul, caminho que desce a Gaza. E brevemente, o Espírito o guiou para pregar a Eutíope, superintendente de Candace, rainha dos Eutípes. Então, ele foi arrebatado para o norte, pregando em todas as cidades por onde passava, até que finalmente se estabeleceu em Cesareia. Cerca de 20 anos mais tarde, Paulo ficou na casa de Felipe, onde ele tinha 4 filhas, profetiza, Atos capítulo 21, verso 8. Cesareia era uma grande cidade na costa da Judéia. Foi assim nomeada em homenagem a Augusto César, o imperador romano. Herodes reconstruíra Cesareia com bom porto. A cidade era também uma base militar, localizada a cerca de 48 quilômetros ao norte de Jope e cerca de 80 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Em Atos, capítulo 10 e 11, e vamos estudar e ver o ministério de Pedro a Cornélio em Cesareia. Vamos ver aqui 4 verdades nessa sessão. Primeira, os crentes crescem de pouco em pouco. O crescimento espiritual não é repentino. Um crente não se move de um nível espiritual para outro como alguém que sobe escadas. O crescimento é lento. Um crente cresce como o fermento e mais devagar que o milho. Você pode
derrubar uma árvore em poucos minutos, mas a árvore leva anos para crescer. Da mesma forma, um crente cresce um dia de cada vez. Todos os crentes crescem lentamente, até mesmo os apóstolos. Um apóstolo não necessariamente amadureceu mais rápido do que outros crentes. De fato, tanto Estevão quanto Felipe eram mais maduros que os apóstolos em alguns aspectos. Estevão parece haver sido o primeiro crente a pregar em uma sinagoga. Ele tivera uma compreensão avançada do relacionamento de Cristo com a lei e o templo. E foi Felipe, não os apóstolos, quem primeiro pregou aos samaritanos. Todos os crentes crescem na graça. De fato, até mesmo Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, verso 52. Um bezerro não pode dar à luz a outro bezerro. Um burro recém-nascido não pode puxar uma carroça. Uma criança pequena não pode ler esse livro. Cada etapa da vida proporciona ao homem aprendizados que o ajudam a cumprir as demais etapas. Pedro é um bom exemplo de crente em crescimento. Ele crescera mais rápido que os outros apóstolos. Deus usou o ministério de Felipe para despertar Pedro. Lembre-se que Pedro e João foram para Samaria depois de Felipe para orar para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Além disso, eles pregavam apenas para judeus, mas a experiência de Pedro em Samaria abriu-lhe o coração a ele e nunca mais ele foi o mesmo. Pedro e João pregaram em muitas aldeias samaritanas no caminho de volta a Jerusalém. Atos 8, verso 25. Atos 9, 32 nos diz que Pedro viajou por todo o país. É bom vê-lo pregando fora de Jerusalém. Conforme ele pisava em novos territórios, Deus operava milagres em sua vida. O Espírito usou Pedro para expandir a igreja em Cesareia e também em outras cidades da Judeia. Todos os que moravam nas cidades se voltaram para o Senhor quando Pedro curou a Enéas. Atos 9, 35. Localize também a cidade de Jope no mapa. Dorcas foi uma crente que morava em Jope e era conhecida por fazer boas ações, especialmente roupas. Atos 9, 36 a 39. Os crentes têm dons diferentes. Dorcas não era uma professora ou profetisa, mas ela tinha um ministério. As pessoas ficaram de luto quando ela morreu. Por meio da oração de Pedro, ela se levantou dos mortos e, como resultado disso, muitos creram no Senhor. Atos 9, 42. Lucas continua a enfatizar que a igreja se espalhou pelo poder do Espírito Santo. O Espírito usa sinais e maravilhas para confirmar a sua palavra, ajudando muitos a crer. Muitos missionários e evangelistas hoje o podem testemunhar. A palavra de Deus e seus sinais andam juntos. Em Atos 9, vimos Pedro fazendo milagres, mas em Atos 10, vemos Deus fazendo milagres em Pedro. Jesus dissera a Pedro e a outros que pregasse por todo o mundo. Mas as suas visões de mundo eram bem pequenas ainda. De pouco em pouco, um passo de cada vez, a visão do mundo de Pedro cresceu. Em Atos 10, vemos Pedro se tornar um cristão da grande comissão. Ele finalmente percebeu que o evangelho é para todos. Sua visão cresceu em estágios, conforme vemos na figura abaixo, de pouco a pouco. Ele passou a ajudar seus compatriotas judeus para ajudar os gentios. Eram apenas 80 quilômetros de Jerusalém para Cesareia, mas levou cerca de 10 anos para Pedro fazer
essa viagem. O crescimento é lento, mas é certo para aqueles que andam no Espírito e continuam orando, estudando, testemunhando, como Pedro, você também continuará amadurecendo. Vejamos essa trajetória de Pedro nessa imagem abaixo. Atos 1, 15 a 26, ergueu-se entre os crentes judeus e os guiou. Atos 2 a 5, pregou as boas novas para os seus compatriotas judeus em Jerusalém. Terceiro, seguiu a Filipe e orou pelos samaritanos, que eram metade de judeus. Atos 8, 14 a 24. Quarto, pregou em mais cidades samaritanos ao voltar para Jerusalém. Atos 8, 25. Começou a se mover pelo país e pregar. Atos 9, 32 a 38. Ficou na casa de Simão, curtidor, em Jope, a quem os judeus consideravam impuro. Atos 9, verso 43. E sétimo, pregou o evangelho para Cornélio, um gentil, em Cesareia. Atos capítulo 10. Segundo, é preciso escolher entre a cultura ou Deus. A cultura, ela é construída de valores, crenças e comportamento de um grupo de pessoas. Isso inclui tradições passadas de geração em geração. Algumas culturas concordam com a Bíblia e outras ensinam o oposto à palavra de Deus. Pedro acreditou que era melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ele declarou a verdade no Sinédrio, Atos 4, 18 a 20. Ainda assim, ele estava obedecendo homens e não a Deus. Jesus lhe dissera que pregasse as boas novas a todas as nações, Mateus 1, 28, 19 a 20. Anos se passaram, ele ainda não obedecera. Pedro tinha coragem suficiente para ficar contra o Sinédrio, mas achou difícil ir contra a sua própria cultura. Aos poucos, ele escolheu sua cultura e a ordem de Cristo. A sua cultura ensinava que os judeus não se associavam com os samaritanos, João 4:9. Pedro rompeu essa barreira cultural e orou pelos samaritanos. Quando obedeceu, eles ficaram cheios do Espírito, Atos 8:17. Sua cultura também ensinava que era errado ficar com Simão, o curtidor, Atos 9:46, Levítico 11:40. Um curtidor trabalhava com peles de animais mortos. A lei judaica dizia que os curtidores eram impuros. Pedro rompeu essa barreira cultural. Ele entendeu que o sangue de Cristo tornara todos os judeus limpos. Jesus comera com cobradores de impostos e pecadores. Ele tocara aqueles a quem a sociedade chamava de impuros, Mateus 8, 1 a 3. E o impuro o tocara em Mateus 9, 20. Os pecadores não tornaram Jesus impuro. Em vez disso, ele os purificou. E ele ensinou aos discípulos a servir aos outros e não menosprezá-los. É bom ver Pedro, um apóstolo, ficar na casa de um Simão curtidor. A sua cultura dizia que era errado entrar na casa de um gentil. E falando com ele, entrou e achou muito ali se haviam juntado. E disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar ou chegar a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que nenhum homem chame comum ou imundo. Atos 10, 27 e 28. E veja com Lucas 10, 25 a 37. É bom honrar a cultura que não entra em conflito com Deus, mas há momentos que um crente deve escolher entre a cultura e o Senhor, Mateus 15, 1 a 9. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, Atos 5, 29. Sansão era um crente, mas sua mãe Maria não era. Ele viera para ajudar a nomear o seu filho primogênito. Maria queria escolher um nome que agradasse seus ancestrais mortos. O processo foi longo. Bom, aqui há um testemunho, nós vamos pular esse testemunho, depois você pode ler. Vamos voltar e concentrar no livro de Atos, para a gente não
perder aqui muito tempo, né? A cultura e a palavra de Deus muitas vezes entram em conflito com algumas culturas. A palavra de Deus. O tempo e espaço não nos permite discutir exemplos, mas os crentes devem obedecer a uma cultura que ordena circuncidar meninos e meninas. E é aceitável que um crente beba sangue, os crentes devem beber vinho. É difícil para pessoas de diferentes tribos ou raças se casarem. A Bíblia permite que crentes comam todos os alimentos. Um crente pode ter mais de uma esposa. Uma mulher deve usar um pano na cabeça, é certo? Uma mulher usar maquiagem. Os crentes devem comparecer aos funerais dos incrédulos. Essas são algumas perguntas sobre Bíblia e cultura. Adicione aí a sua lista de perguntas e pode discutir mais. Vamos ao terceiro ponto dessa lição. Deus não tem favoritismos. Cornélio era um gentil, ele também era um centurião. Um centurião era um oficial do exército romano. A palavra centúria ou centurião vem de centum, que significa 100. Palavras com século e centímetro também são derivadas de centum. Um centurião liderava pelo menos 100 homens. Os romanos agrupavam soldados em legião. Uma legião continha 6.000 soldados. Cada legião era dividida em 10 partes chamadas de regimento. O comando de um regimento liderado pelo menos 600 homens. Era muitos homens para apenas um líder bem. Então os romanos dividiram o regimento em grupos de 100. E eles colocavam um centurião em cada grupo de 100. Temos aí um quadro, legião, 6.000 soldados, 10 regimentos, 600 soldados cada, 6 centurião, cada um liderando 100 soldados. Vamos a Lucas, menciona muito centurião. Um dos seus propósitos, ao escrever Atos, era recomendar o cristianismo e Paulo ao governo romano. As referências de Lucas ao centurião dão suporte a essa ideia. Ele sempre mostra um bom relacionamento entre os centuriões e o cristianismo. Em Lucas 7, 1 a 10, o centurião tinha um servo doente. Esse centurião também construiu uma sinagoga para os judeus e ele pediu que Jesus falasse uma palavra e seu servo seria curado. Nós também temos um centurião junto à cruz. Ele louvou a Deus e declarou que Jesus era um homem justo. Lucas 23, 47. Temos o caso de Cornélio, Atos 10, um centurião do regimento italiano. Ele foi salvo e batizado no Espírito Santo, Atos 10, 1 a 48. Os centuriões protegeram Paulo e permitiram que ele falasse à multidão. Um desses defendeu os direitos de Paulo como cidadão romano. Atos 21, verso 30 e 22, verso 29. Os 2 centurião comandavam o exército que escoltava Paulo de Jerusalém para Cesareia, Atos 23, 17 a 35. E Júlio, um centurião do regimento imperial, ele foi gentil com Paulo e poupou-lhe a vida, em Atos 27, verso 1 ao 3 e 43. Cornélio era um centurião que respeitava a Deus. Muitos milhares se relacionavam com Deus de alguma forma. De vez em quando, com suas relações com a autoridade, os ajudava a entender Deus melhor. Mateus 8, verso 8 e 9. Cornélio era um centurião e um gentil que buscava honrar a Deus e tinha algum conhecimento sobre ele. Cornélio sabia sobre a vida e ministério de Jesus, Atos 10, 37, 38. Ainda assim, ele não depositara sua confiança em Jesus. Cornélio era um bom homem, sob muitos aspectos. Ele não estava tão longe do reino de Deus, mas precisava de um Salvador. Deus viu as boas ações de Cornélio, ouviu as suas orações e mandou um anjo a dizer para que ele chamasse a Pedro. Então, Deus enviou Cornélio, foi
mandou soldados para contar a Pedro, e Deus enviou a Pedro para falar a ele. Deus vê e ama cada pessoa na terra. Ele vê as boas ações e ouve as orações de pecadores, que não quer que pereçamos. O Pai eterno procura aqueles que desejam agradá-lo. Pedro crescera mais rapidamente que outros apóstolos. Ele sabia que os demais crentes iriam criticá-lo. É comum que os crentes imaturos critiquem crentes mais antigos na fé. Então Pedro levou 6 testemunhas consigo. Ele queria apoio quando se justificasse. Pedro foi sábio ao levar as testemunhas, até mesmo os apóstolos deveriam justificar suas ações. Eles foram todos juntos para a grande casa de Cornélio. Muitos estavam lá, e abrindo Pedro a boca disse: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas o que lhe agradava é que ele em qualquer nação que o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34 e 35. De maneira que Deus aceitou a Cornélio. Ele aceitou como uma pessoa tentando andar na verdade. Deus não deixou Cornélio no escuro, mas o guiou para a luz de Cristo. Como Deus responde àqueles que o buscam, a história de Cornélio nos dá a resposta. Deus aceita a todos os homens que o buscam. Ele aceita ricos, pobres, educados, analfabetos, judeus e gentios. Ele aceita de todas as tribos, povos, nações e cores de pele. Isso não significa que uma pessoa pode ser salva em qualquer religião. Significa que Deus que vê as pessoas em todos os lugares e em todas as religiões, ele alcança aqueles que ele quer alcançar. Deus guia os crentes e busca os pecadores. Ele guiou Felipe ao Eutíope, guiou Ananias a Saulo, guiou a Pedro a Cornélio. Deus também aceita todos que o buscam e guia os crentes para lhe mostrarem o caminho. Os crentes em Jerusalém ficaram irados. Eles criticaram Pedro por visitar e comer com o gentil, Atos 11, 3. Pedro contou-lhes toda a história e ele tinha 6 testemunhas. Os crentes de Jerusalém então ficaram maravilhados. Observe a resposta. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. A palavra até, em Atos 11, 18, é reveladora. Isso mostra que esses crentes cheios do Espírito estavam cheios também de preconceito. Suas palavras nos surpreendem, mas lembre-se, os crentes crescem lentamente. Lucas nos levou ao topo de uma montanha. A partir daqui, a igreja se espalhara por todo o mundo. São milhas de Jerusalém a Roma. Mas a parte mais difícil da viagem foram os primeiros 80 quilômetros de Jerusalém a Cesareia Marítima. As montanhas entre culturas são mais íngremes do que todas as outras, mas pelo Espírito, a montanha mais abrupta pode se tornar plana. Zacarias 4, 6, 7. Atos conta como o evangelho se espalhou de uma cultura para muitos. Vamos a outro ponto. A evidência do dom do Espírito Santo é falar em línguas. Pedro e os 6 homens que o acompanharam não tiveram dúvidas. Eles estavam certos de que os gentios haviam recebido o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em outras línguas. E os fiéis, que era da circuncisão, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilhados que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 45, 46. O Espírito está em todos os crentes. Romanos 8, 9. E há várias evidências que o Espírito está dentro de um crente. A sua presença nos dá a certeza interior que somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Essa certeza é uma evidência de sua presença.
Da mesma forma, o amor por Deus e por sua palavra, e por outros crentes e pelos perdidos, é outra evidência do Espírito de Deus em nós. Novamente, o fruto do Espírito é evidência da presença do Espírito, mas nada disso é evidência do batismo no Espírito. A presença do Espírito é uma, o batismo no Espírito é outra coisa diferente, e a presença e o batismo são diferentes. O Espírito está presente em todos os crentes, mas nem todos os crentes foram batizados no Espírito. O batismo no Espírito é para aqueles que já creram em Jesus. Lembre-se que Lucas se refere ao batismo no Espírito como um dom do Espírito. Os quase 120 creram e receberam mais tarde o dom do Espírito, Atos 2, 1-4. Pedro disse à multidão que se arrependesse fosse batizada. Então ele disse que eles receberiam o dom do Espírito, Atos 2, 38. Os samaritanos creram e foram batizados, Atos 8, 12 e 13. Mais tarde, eles receberam o dom do Espírito, Atos 8, 17. Cornélio e sua família creram enquanto Pedro falava. Então, eles imediatamente receberam o dom do Espírito, Atos 10, 44 e 46. E aí foram batizados. Não precisa haver uma lacuna entre crer em Jesus e receber o dom do Espírito. Mas, para os crentes do Novo Testamento, receber a Cristo como Salvador vem antes do dom. Atos 10 é uma exceção. Eles receberam o dom primeiro e depois o batismo. Mas talvez a razão era que eles, para receber o batismo e para que Pedro os batizasse, era preciso receber o dom primeiro. Já os crentes em Éfeso creram em Jesus e foram batizados, e então receberam o dom do Espírito, Atos 19. Teria sido difícil para Lucas tornar isso mais claro, mas o dom do Espírito vem depois de crer em Jesus. E a evidência desse dom é falar uma nova língua, Atos 2, 4, Atos 10, 45, 46, Atos 19, verso 6. E essa é uma doutrina fundamental do pentecostalismo raiz, do pentecostalismo tradicional, né? Não do neopentecostalismo, mas a diferença entre o pentecostal tradicional e o neopentecostalismo é essa, é que nós cremos que é necessário falar em outras línguas, enquanto que os carismáticos, o neopentecostal, acham que qualquer dom que a pessoa tiver, ele já é batizado com o Espírito Santo, mas não é a doutrina da Assembleia de Deus, que prega que a evidência inicial que alguém recebeu o batismo com o Espírito é falar em línguas. Lucas queria que todos os crentes tivessem o dom do Espírito. Sabemos que temos esse dom quando falamos em língua. Para enfatizar esse ponto, por que o dom do Espírito é precioso? Porque o seu valor está além das palavras. Quando você encontra algo de grande valor, logo quer compartilhá-lo. Todos os que recebem o dom do Espírito querem que outros tenham o mesmo dom. Um pastor pentecostal disse que não era sua responsabilidade dizer aos crentes se eles tinham ou não o dom do Espírito. Apreciamos o espírito de amor, humildade e unidade desse pastor. Mas é sim sua responsabilidade ajudar uma pessoa a saber se ele nasceu de novo ou não. Ou devemos apenas deixar as pessoas depender dos seus próprios sentimentos e opiniões. Milhões de nós, os crentes, pensamos que haveríamos de recebido o dom do Espírito Santo quando nascemos de novo. Nós amávamos a Deus, sua palavra, outros crentes e perdidos. Manifestamos alguns frutos do Espírito em nossas vidas. Por isso pensamos que tínhamos o dom do Espírito Santo. Mas recebemos, de fato, a nossa experiência, que é o autor que está falando, foi gloriosa, quando ele transbordou dessa presença, quando ele falou em outras línguas. O testemunho de Cristo tornou-se mais poderoso. Veio um novo revestimento de poder que começou a ajudar a viver uma vida de vitória sobre o pecado. Então, daí a importância dos dons. E depois vem dons espirituais, quando nós também falamos em língua. Cada um de nós deseja esse dom maravilhoso. E
o dom e a evidência que receberam o batismo do Espírito Santo foi em Atos 10, 46, porque ouviam falar em línguas. Essa verdade deve ser enfatizada para que nenhum crente fique aquém da promessa. Pastor, eu fui ou não batizado com o Espírito Santo? Já falou em línguas? Amém. Não falou? Precisa falar. Frequentemente, vivemos muito abaixo do que Deus pretende. D.L. Moody costumava dizer que Deus nos fez voar como águias, mas nós contentamos como ser pardais. Cristão, você quer receber o presente de Deus? Tem para você? Busque e peça que Deus lhe dê o dom de línguas. Vamos aos exercícios. Texto 1, assinale com X a alternativa correta. Sobre o crescimento espiritual dos crentes, podemos afirmar que, letra B, é lento. Todos os crentes crescem na graça em ritmos diferentes, não é? As alternativas B e C estão corretas. Letra D aqui. 6.2, na construção da cultura de um povo, levamos em conta aqui a religião, o comportamento, valores, conhecimento, todas estão corretas, né? A religião, os comportamentos, valores, certo. Conhecimento, todas estão corretas. 6.3. Pedro escolheu obedecer a Deus e não à cultura judaica, quando ele declarou a verdade do Sinédrio, orou pelo sangue de Jesus, não, entrou na casa de Cornélio, um gentil, sua cultura dizia que era errado. Letra D, acerta. Qual era a distância entre Jerusalém e Cesareia? Letra C, 80 quilômetros. Quanto tempo levou para Pedro fazer a viagem de Jerusalém a Cesareia? Bom, de acordo com o livro, 10 anos, né? 10 anos para chegar em Cesareia. Escreva-se para certo e para errado. Deus usou Felipe para desenvolver o crescimento espiritual de Pedro, certo? Pedro cresceu mais rápido espiritualmente do que os outros apóstolos, certo? 6.8. Antes de Felipe ir para Samaria, Pedro e João pregavam somente para judeus, certo? Logo após o Pentecostes, Pedro e todos os apóstolos perceberam que o evangelho é para todos, certo? Não, aqui está errado, não foi logo após, levou uns 10 anos. 6.9, errado. 6.10, a igreja se espalhou pelo poder do Espírito Santo, certo? Há momentos que o crente deve escolher entre a cultura e o Senhor, certo? Vamos ao relacionamento colunar, de acordo com a B. Pedro ergueu-se entre os crentes judeus e os gregos. Aqui, Pedro ergueu-se, Atos 1, 15 e 26. Letra F na primeira. Pedro pregou as boas novas para seus compatriotas. Atos 2 a 5. Letra D. Pedro seguiu a Felipe e orou pelos samaritanos. Aqui é a letra de número B, Atos 8, 14 a 24. Pedro pregou em mais cidades samaritanas. Letra A, Atos 8, 25. Pedro começou a se mover pelo país a pregar. Atos 9, 32 a 38. Letra C, 6:17, Pedro ficou na casa de Simão, o curtidor, Atos de número 10, aqui, e vamos ver, aqui é talvez, peraí, deixa eu ver se tem outra, Atos 9:43, letra E, na 6:17, e Pedro pregou o evangelho a Cornélio, 6:18, essa sim é letra G, Atos 10. Vamos assinale com X a alternativa correta. Sobre Cornélio, podemos afirmar que era um centurião, era gentil, não precisava de saúde. Não, A e B estão certas. Isso, letra E. Relacione a colunar de acordo com B, outra de relacione. Vamos lá, 6:20. O centurião, com um servo doente, construiu uma sinagoga para os judeus. Aqui é Lucas 7, 1 a 10, letra D. 6:21, centurião na cruz
louvou a Deus e declarou que Jesus era um homem justo. Aqui é Lucas 23:47, letra C. 6:22, Cornélio, centurião do regime italiano, foi salvo, batizado no Espírito Santo. Letra B, Atos 10:1-48. Os dois centurião comandavam o exército que escutava Paulo de Jerusalém para Cesareia. Letra A, Atos 23:17-35. Júlio, centurião do regimento imperial, foi gentil com Paulo e poupou-lhe a vida, que é letra de número F, Atos 27:1-3 e 43. O centurião protegeram Paulo e permitiram que falasse a multidão, aqui é a letra E, Atos 21:30 e 22:29. Continuando, escreva-se para certo e para errado. Deus vê e ama cada pessoa na terra, certo? 6:27, Deus busca por aqueles que procuram agradá-lo, certo também. 6:28, os outros apóstolos cresceram mais rapidamente que Pedro, errado. 6:29, Deus ouve apenas as orações dos salvos, errado. 6:30, Deus ama a todos indistintamente, certo? Assinale com X a alternativa correta. Sobre o não favoritismo de Deus, é correto dizer... Aqui Deus aceita ricos e pobres, letra A. Deus, ele aceita judeu gentil, letra B. Ele aceita que uma pessoa possa ser salva em qualquer religião, errado, não é assim não. Deus aceita que todos os homens o busquem e guiem os crentes para buscar pregadores, certo? A D está certo. Então aqui a letra I estão corretas, A, B e D. A C não está correta. Escreva-se para certo e para errado. 6:32. As diferenças culturais são os maiores obstáculos para a evangelização, certo? O Espírito Santo está em todos os crentes, certo? O fruto do Espírito é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Não. Fruto é uma coisa, batismo é outra. 6:35. A presença do Espírito é o batismo no Espírito, são duas coisas diferentes, certo? 6:36, o dom do Espírito vem antes de crer em Jesus. Não é o mais comum, mas está certo. Às vezes vem antes de crer em Jesus, foi o que vimos em Atos 10. 6:37, a evidência do dom é falar em uma nova língua. Certíssima. Vamos ao texto de número 2. O ministério de Barnabé e Saulo em Antioquia. Atos 11:19-30. Antioquia ficava a 483 quilômetros ao norte de Jerusalém e tinha na cidade uma população de 250.000 a 500.000 pessoas. E isso tornou uma das maiores cidades do mundo antigo. Apenas Roma e Alexandria eram maiores do que Antioquia. Nem Jerusalém tinha tanta gente assim. A rua principal de Antioquia tinha 7 quilômetros de comprimento e 10 metros de largura. Tinha colunas em ambos os lados. Antioquia era uma cidade bonita, mas muito pecaminosa. Havia um grande templo para Apolo, o deus grego do sol e da guerra. Havia também 1.000 prostitutas que cometiam pecados com aqueles que ali adoravam. No entanto, essa cidade imoral tornou-se o centro do cristianismo. Foi Antioquia e não Jerusalém que se tornou a chave para alcançar o mundo para Cristo. Cidades malignas são gigantes do pecado, mas também são grandes demais para Deus. A igreja deve, e não são grandes demais para Deus atuar. A igreja deve sempre fazer das cidades centros de evangelização. E essa foi a estratégia de Paulo. Vamos ver aqui 4 verdades relacionadas com Antioquia. Primeiro, Deus tem muitos servos fiéis que não são famosos. Exemplo, Barnabé, Saulo.
foram as manchetes dessa sessão. Mas há algumas outras pessoas que são igualmente importantes. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos 11, 19, 21. Lucas nos lembra que a perseguição dispersou os crentes, em Atos 8, 1. Não fora o amor pelos perdidos que o levou a viajar, mas sim a perseguição. A perseguição os dispersou. Lucas também nos lembra que todos os crentes dispersos pregaram enquanto fugiam. E muitos fizeram como sempre haviam feito, isso é, compartilhavam a boa nova apenas com os judeus. Atos 11, 19. Mas observe a maneira como Atos 11, 20 começa. E havia entre eles. Lucas não nos dá nomes aqui, mas esse havia entre eles quer dizer que começaram a falar os gregos. Esses preciosos crentes foram heróis, tanto quanto Estevão, Filipe e Pedro. Eles foram ousados e cheios do Espírito e obedeciam a Deus mais do que a cultura ou tradição. E qual foi o resultado? É que a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e converteu-se ao Senhor. Atos 11, verso 21. Talvez esse seja o evento mais importante depois do Pentecoste. Honramos e respeitamos Estevão por haver sido uma testemunha tão fiel. Veio a ser o primeiro mártir. Todos os crentes desejavam ser como ele. Admiramos também Filipe por haver conquistado muitos para o Senhor em Samaria. As pessoas dão esses nomes aos filhos como reconhecimento. Filipe, quantos Filipes você conhece? E exaltamos também a Pedro por ajudar a família de Cornélio. Estevão, Filipe e Pedro são crentes famosos, a quem admiramos por haver ganhado esse grande número para o Senhor, alguns deles. O céu está cheio de homens e mulheres fiéis que nunca foram famosos. Lembramos apenas um Elias na Bíblia, mas havia também, além de Elias, 7.000 outros que não dobraram o joelho perante Baal. 1 Reis 19, 14, 18. E nós nem sabemos o nome desses 7.000. Isso é sempre verdade. Alguns crentes são bem conhecidos, alguns pastores muito conhecidos, mas há milhões de fiéis desconhecidos, há milhões de pastores que estão fazendo um excelente trabalho e ninguém conhece seus nomes. Apocalipse 11, 18 assegura-nos que Deus recompensará tanto os pequenos quanto os grandes. Mesmo aqueles que dão um copo de água fria em nome de Cristo serão recompensados. Mateus 10, 42. Por quê? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor para com seu nome mostrasseis enquanto servistes aos santos e ainda servis. Hebreus 6, 10. Saulo teria permanecido cego sem um Ananias. Pedro estaria molhado e faminto sem um Simão curtidor para o receber em sua casa. Muitas viúvas teriam sentido muito frio sem uma Dorcas para fazer-lhes as vestes. Os gregos em Antioquia estariam no inferno se alguns deles, entre eles que falasse aos gregos. Deus terá um lugar especial no céu também para os pequeninos, ou seja, para aqueles que nem apareceram os nomes na Bíblia, mas foram fiéis, cujos nomes raramente se mencionam. São os famosos anônimos da Bíblia. As pessoas na terra podem nunca o ver como um herói, mas Deus
está mantendo o registro. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Mateus 19, verso 30. Segundo, existem muitas culturas, mas apenas um evangelho. Por 15 anos, a igreja de Jerusalém pregaram o evangelho judaico. Tudo bem alcançar os judeus em Jerusalém. Mas por quê? Porque os judeus estavam falando com os judeus. No entanto, Jesus havia dito aos crentes que fossem por todo o mundo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Havia, naquela época, cerca de 4 milhões de judeus no mundo. Mas havia 250 milhões de gentios. Isso era mais do que 60 gentios para cada judeu. Mas a igreja de Jerusalém não os estava alcançando. Os primeiros 10 anos permaneceram em Jerusalém. Mas depois que veio a perseguição, os crentes se espalharam. Alguns deles pregaram as boas novas aos gregos em Antioquia, na Síria. A palavra grega para uma pessoa grega é Helene. Helene, portanto, as ideias gregas são helenistas. Antioquia era um importante centro de helenismo, isso é, de ideias e de cultura grega. Assim, os judeus dispersos pregavam em grego. Estes testemunhas eram provavelmente judeus gregos helenistas, como Estevão. Eles tentaram um novo método surpreendente. A igreja muitas vezes gosta mais de métodos antigos do que de novos. Contudo, esses judeus que pregaram aos gregos falando a língua deles, alcançar uma pessoa para Cristo requer duas coisas. Primeiro, devemos falar uma língua que o perdido entenda. A maioria dos gregos não entendia se uma pessoa falasse hebraico. E segundo, devemos falar uma mensagem que o não salvo possa entender. Poucos gregos entenderiam ou aceitariam o evangelho judaico apenas. Tornar-se um crente em Jerusalém significa estar sob a lei, circuncisão, guarda do sábado, continuar indo ao templo, aos sacrifícios, significa comer certos alimentos, oferecer sacrifícios de animais no templo, significava circuncisão para os homens. Em Jerusalém, o judaísmo era a porta da igreja, pois a igreja de Jerusalém era judaica. Pedro e Davi eram jovens crentes, cheios de zelo, eles saíram para testemunhar, foram receber. Bom, eu vou pular esses testemunhos, né? E é importante, então, separar o evangelho de todas as culturas. O evangelho é aquele que Jesus morreu para tirar nossos pecados. Ele venceu a morte e voltará para tornar os seus a julgar os pecadores. Jesus era um judeu, mas isso não significa que precisamos aprender hebraico, adorar a Deus em sinagogas. Os gentios não precisam tornar-se judeus para serem cristãos. Todos os crentes não precisam olhar e vestir e comer e adorar da mesma forma. Há um evangelho, mas muitas culturas. E como isso se aplica hoje, uma igreja deve exigir que os crentes mais jovens se vistam da mesma forma que os crentes mais velhos? Não. Os jovens devem gostar da mesma música que os velhos? Os crentes da cidade devem ser vestidos como os do campo? Será que aqueles com mais educação devem desprezar os crentes menos instruídos? Ou aqueles com menos escolaridade devem criticar aqueles com mais? Todos os crentes devem viver na mesma quantia de dinheiro? Os crentes na África devem cantar canções da América? Todos os crentes precisam se levantar ou cair na presença de Deus? Todos os crentes devem estudar a mesma versão da Bíblia? Todas as esposas devem usar coberturas na cabeça, como as mulheres de Coríntio? Ou algumas costuras mostram submissão de maneiras diferentes? Todos os crentes devem se cumprimentar com o ósculo santo, beijo? Ou isso é apenas um costume de certas culturas? Todos os crentes devem lavar o pé uns dos outros? Ou existem outras maneiras de mostrar humildade?
uma nova igreja deve ser iniciada por um jovem ou por um ancião. Culturas diferentes podem ter resposta distinta, mas a igreja de Jerusalém estava focada apenas em uma cultura, a judaica. A perseguição levou Felipe a Samaria. O Espírito levou Pedro a Cornélio. Mesmo depois disso, ainda havia pressa em ajudar os judeus, e até mesmo Pedro continuou seu ministério, principalmente para judeus, Gálatas 2, 7 e 9. Mas o Senhor começou um novo centro de evangelismo em Antioquia. Essa seria uma igreja que alcançaria o mundo inteiro e não somente os judeus. Vamos ao terceiro ponto. Barnabé viu a graça de Deus e encorajou novos crentes a permanecer fiel no Senhor. Chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Atos 11, 22 e 23. Observemos três coisas nesse verso. Primeiro, Barnabé viu a evidência da graça de Deus. A igreja de Jerusalém enviara para Antioquia o homem certo, Barnabé. Ele era uma pessoa positiva. Ele gostava de encorajar pessoas. Uma pessoa negativa como Tomé não poderia nunca ser visto a evidência. Ele poderia também chegar lá e ver a falta de costume judaico, mas esses crentes gregos não usavam filactérios, não comiam comida judaica, não ofereciam sacrifício porque nem templo ali tinha, e os homens sequer haviam sido circuncidados. Muitos na igreja de Jerusalém teriam duvidado da salvação dos crentes de Antioquia, mas não Barnabé, que se alegrou e viu a graça de Deus. O que você vê quando olha um novo convertido? Alguns veem um cabelo muito longo, outros veem um vestido muito curto, alguns veem pessoas que gostam de música muito alta, outros veem muitas outras coisas, mas Barnabé viu a evidência da graça de Deus. Bem-aventurado o novo crente que está cercado de pessoas como Barnabé. A missão da fé aqui é outro testemunho, eu vou pular esse testemunho, eu gosto de ficar no texto, né? O autor desse livro coloca muitos testemunhos, interessante, mas se você, aluno, pode ler, eu gosto de ficar no texto de Atos. Vamos a segundo Barnabé, exortou a todos que permanecessem no Senhor, Atos 11, 23. Barnabé, o nome Bar, vem do aramaico Nabé, de consolo, ou é a mesma palavra de Naverim, profeta, e o profeta é dado para consolo, exortação, no caso Nabé, consolo, e ele é chamado filho do encorajamento, encorajou a permanecerem fiéis no Senhor. Por quê? Por que devemos permanecer fiéis a Deus para alcançar o céu? Alguns ensinam que uma vez salvo, salvo para sempre. E alguns ensinam que você pode ser cristão sem ser discípulo. Um discípulo é um aprendiz e um estudante, um seguidor de Jesus. Um discípulo é aquele que aprende e pratica o que Jesus ensina. Alguns ensinam até falsamente que há muitos crentes, mas poucos discípulos. Esses ensinam que se pode crer em Jesus sem lhe seguir os ensinamentos. Isso contradiz a Escritura. A Bíblia diz, crer em Jesus significa segui-lo. Estude a palavra discípulo em Atos, é a palavra grega mathetes. Ela ocorre cerca de 30 vezes. Discípulos e crentes são duas palavras que se referem ao mesmo grupo de pessoas. Os discípulos não são um grupo mais espiritual do que os outros crentes, há apenas um grupo que segue Jesus. Todos os crentes são discípulos e todos os discípulos são crentes. Lucas 9, 23 a 26. Discípulo é apenas outro nome para cristão. Em Atos, em Antioquia, nos diz que pela primeira vez
Os seguidores de Jesus foram chamados de cristão, outra importância da igreja de Antioquia, Atos 11, 26. É verdade que alguns acreditam, mas depois se afastam de Jesus. Esses que não permanecem fiéis ao Senhor, todos os que permanecem verdadeiramente crentes são discípulos. Eles se voltam para Jesus e continuam a fitá-lo. Pena que alguns se afastam. Isso aconteceu já no ministério de Jesus, em João 6, versos 66 e 69, quando Jesus disse que precisavam comer a carne do Filho do Homem. E temos também os que naufragaram na fé, em 1 Timóteo 1,18, em 2 Timóteo 2,18, que já diziam que a ressurreição havia ocorrido, hereges, Gálatas 5,4, 2 Pedro 1,10, 3,17. São pessoas que aceitam e se afastam, mas não quer dizer que no final da vida eles não possam voltar. Uma pessoa chega na direção e caminha. Ninguém anda para trás para chegar a algum lugar. Jesus está no céu. Aqueles que se voltam para o Senhor, voltam-se para o céu. Aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, continuam caminhando e voltados para o céu. Porém, aqueles que se afastam, infelizmente, alguns se voltam para o inferno. E outros, finalmente, no final da sua vida, acabam voltando. A Bíblia nos dá muitas advertências sobre o afastamento da fé. E a Bíblia não dá nenhum aviso onde não há perigo. Muitas escrituras ensinam que o céu é apenas para aqueles que permanecem fiéis a Cristo. Vai ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Apocalipse 3, 5. Portanto, Barnabé encorajou novos crentes em Antioquia. Ele exortou a todos que permanecessem no Senhor. Atos 11, 23. Ele enfatizou o Senhor em vez de uma lista de regras e costumes. Somente aqueles que permanecem fiéis ao Senhor chegam ao céu. Terceiro ponto que nós vemos aqui, ele exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Não perca as palavras com propósito de coração. Essas palavras nos dão a chave para permanecermos fiéis ao Senhor, que vê o coração de cada pessoa. Apocalipse 2, 23. Através das Escrituras e do Espírito, ele fala a cada pessoa. Aqueles que lhe obedecem crescem na graça. 2 Pedro 3, 18. Antes crescem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Mas aqueles que ocultam áreas de coração têm problemas em permanecer verdadeiros. Uma casa dividida não pode subsistir. Ninguém pode servir a dois senhores. A chave para permanecer fiel é amá-lo de todo o coração. Agora ele vai contar mais uns testemunhos aqui. Você pode depois ler esse testemunho, eu vou mais adiante. Vamos na próxima página. Lucas enfatiza que Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Ele precisava de ajuda. E é interessante que Barnabé não voltou para buscar ajuda em Jerusalém. Em vez disso, o Espírito o levou a encontrar Saulo de Tarso. Barnabé parece que sabia que Saulo seria o homem certo para ali, para ajudar no ministério. 3 vezes, vemos em Atos 11, 19 e 26, Lucas enfatiza muitas pessoas que foram salvas e ensinadas. Observe também que o ensino continuou por um ano inteiro. Barnabé e Saulo encorajaram e ajudaram os novos crentes. Saulo era o homem certo para aquela igreja. E é importante ajudar os novos convertidos a se fortalecerem na fé. Então, eles serão capazes de vencer o pecado, as provações, as tentações, os falsos ensinos. Além disso, uma boa base capacita a serem testemunhas frutíferas. Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, não em Jerusalém. Ser cristão significa ser um seguidor de Jesus, como os crentes em Antioquia seguiram os passos de Jesus. Eles amavam pessoas de todas as raças e culturas, estavam fazendo o que Jesus mandou.
indo por todo mundo e pregando. É de Antioquia que vai sair Paulo e Barnabé para pregar. Portanto, Antioquia tornou-se um centro de ministério para os gentios. Logo, Barnabé e Saulo estariam viajando de lá para outras regiões. E vamos ao outro ponto. Por poucos são profetas, mas todos podem profetizar. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, Atos 11, 27 e 28. Um profeta é aquele que transmite uma revelação de Deus para os outros. 16 livros do Antigo Testamento têm nomes de profeta, ou 17, na verdade. Jesus foi profeta sobre quem Moisés profetizou. 16 porque Lamentações e Jeremias estão juntos, né? Mas são 17 livros, na verdade. Lamentações faz parte do profeta Jeremias. Atos 3, 22 e 23. O Novo Testamento enfatiza mais os apóstolos do que os profetas. Ainda assim, há profetas sobre o Novo Testamento. Os profetas também fazem parte dos dons ministeriais de Cristo para a igreja, Efésios 4:11. O Novo Testamento ensina várias coisas sobre os profetas. Um dos propósitos de um profeta é aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A mesma coisa os demais dons, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores. A mensagem de um profeta pode encorajar, fortalecer e confortar. Também pode avisar e contar sobre o futuro, como no caso desse profeta Ágapo, que profetizou uma fome. E a fome vem, não é? Em Atos, os profetas predizem o futuro com a mesma frequência que atuam em outros tipos do ministério. Precisamos de profeta? Sim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à estatura de homem perfeito. É preciso também o chamar Deus para ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Poucos são chamados para serem profetas. Ser profeta não é um ministério fácil. Assim, também todos podem profetizar. Joel nos deu uma promessa que nos últimos dias Deus derramaria sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão. Deus quer que todos os crentes profetizem os dons espirituais. Paulo manda buscar os dons, e principalmente o de profetizar, porque edifica a igreja. Paulo orava em línguas, mas encoraja o profetizar. Diz que a profecia é superior, porque todos podem entender. Diz ainda que todos podem profetizar, cada um por sua vez. Então, Moisés também diz, quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta. E quando veio o Espírito sobre aqueles 70 anciões, eles profetizavam. Números 11, 29. Por que devemos desejar profetizar? Porque a profecia edifica toda uma igreja local. Qual é maravilhoso seria se as igrejas voltassem ao plano original de Deus, crentes cheios do Espírito Santo, crentes falando em línguas, crentes profetizando, mensagens espirituais para fortalecer, crentes mostrando a promessa de Deus para a igreja. Não torne a profecia menor do que ela é. Devemos buscar e pedir que Deus encha o seu povo para que realmente haja profecia. Eu sei que hoje muita gente brinca de profecia. Eu profetizo. Não é você que profetiza, é Deus que fala através de você. Então, hoje muita gente banalizou um pouco a profecia, mas nós devemos buscar ser cheio do Espírito Santo
para profetizar e anunciar as coisas de Deus. Paulo nos ensina a não tratar as profecias com desprezo. Por outro lado, ele também diz que nós devemos julgar as profecias, julgar a profecia e não o profeta. Algumas profecias às vezes não estão corretas. Como o profeta Ágapo, ele profetizou certo e ajudou os crentes de Antioquia. Lembra que os crentes haviam fugido de Jerusalém, eles foram espalhados. Portanto, a fome seria difícil para os crentes dispersos. Verso de número Atos 11, 29 a 30. Os discípulos determinaram mandar, cada um que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando por mão de Barnabé e de Saulo. O socorro que veio de Antioquia serviu a dois propósitos. Primeiro, ajudou os crentes judeus mais pobres na Judeia, quando veio a fome que Ágapo havia profetizado. Segundo, fortaleceu o relacionamento entre crentes gentios da Síria com crentes judeus da Judeia. Foi uma profecia que tornou essas bênçãos possíveis. Aqui temos uma tabela sobre alguns versos que fala de profecia, Atos 2,17, Atos 2,18, Atos 3,22, você pode depois ler a tabela, não é? Profetas de Jerusalém, Atos 13,1, também em Antioquia havia profetas, na ilha de Pafos, enfim, a fala de um falso profeta chamado Bar Jesus, não é? Atos 15, 35, então a Bíblia fala tanto de profetas quanto dos falsos também. Atos 19, 6, em Éfeso, eles profetizaram, falaram em línguas, profetizaram. Atos 21, 9, fala de Filipe, que tinha 4 filhas profetisas. Atos 21, 10 e 11, Ágapo profetiza de novo. Ágapo profetizou a prisão de Paulo. E muito bem, então nós vemos um ministério profético forte no livro de Atos. Vamos aos exercícios desse texto 2. Qual foi a cidade que se tornou o centro do cristianismo no mundo antigo? No mundo antigo, a cidade foi Antioquia. Antioquia, 638, Antioquia. 639, a quem Deus usa para pregar o evangelho. Letra C, todos os crentes, todos os crentes. 640, por quantos anos a igreja de Jerusalém pregou para os judeus? E a resposta foi pelo menos 15 anos, né? 15 anos a igreja se concentrou com os judeus aqui. Letra D. Quantos gentios haviam no templo da igreja primitiva no mundo antigo? Quantos gentios havia? Dos gentios eram 250 milhões de gentios. Letra B. Letra B. Podemos afirmar sobre Barnabé. Vamos ver, ele viu nas pessoas a evidência da graça e não nos costumes, certo? Ele ensinou que todos devem ser seguidores de Jesus. Ele enfatizou que somente aqueles que permanecem fiéis chegam ao céu. Ele exortou todos que permanecem ao Senhor, todas estão corretas. 6,42. 6,43, em qual lugar os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez? Letra D, Antioquia. E agora marque C para certo e para errado. 6,44, o profeta é aquele que transmite uma revelação de Deus para os outros, certo? Um dos propósitos de um profeta é aperfeiçoar os santos para o ministério certo. A mensagem de um profeta pode ser encorajar, fortalecer e confortar, certo? 6,47, na igreja moderna não precisamos mais profeta, errado. 6,48, poucos são chamados para profetizar, mas todos podem ser profetas, certo? 6,49, devemos pesar cuidadosamente todas as profecias, porque alguns profetas são falsos, certo? Muito bem, nós já estamos a 1h10, cobrindo texto 1 e 2, e olha que eu pulei alguns testemunhos, senão a gente vai para 1h30, não é? Mas procuramos ensinar o livro de Atos aqui. Tire agora 10, 15 minutos de intervalo e volte
para a parte B da lição 6. Essa é a parte A da lição 6. Volte para a parte B. Se você não é aluno, esteve assistindo para ganhar conhecimento, parabéns. As aulas estão abertas no canal do YouTube. Você pode não só assistir essa matéria, todas as outras que nós temos já disponíveis no canal do YouTube. Mas se você gostaria de se tornar aluno, entre em contato, nós faremos a sua matrícula. Não importa se você está na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão ou na África. Desde que você fale português, você pode assistir aula no conforto, no dia que você escolher. Você tem uma semana para assistir 2 aulas. Então você pode pegar uma segunda noite, se é um dia bom para você, terça, ou uma sexta, ou um sábado. Depende do dia, você cria o seu próprio horário para estudar. O importante é você assistir os vídeos, responder o questionário, né, e fazer a prova. A prova é digital. Como é que eu faço prova? Você vai entrar no WhatsApp, ao se matricular, nós colocamos no WhatsApp do aluno, lá você acessa o link, e aí no conforto de sua casa você faz o teste. Então, é tudo digital, maravilha. Também o material está na plataforma da ETAD. Nós daremos a você o acesso, o password para você entrar e acessar e poder ler os livros e estudar. Entre em contato conosco, faça sua matrícula. E se você só quer conhecimento, tá bem. Se você quer diploma, entre em contato. Nós não podemos dar o diploma só para você assistir às aulas. Você tem que fazer os testes, obter a avaliação para poder obter o diploma, ok? O certificado de conclusão. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E se você não é aluno, entre em contato para ser. Entre também no nosso canal PR Eugênio Piacentini. Nós temos muito conteúdo, são 252 pastas e cada vez crescendo mais, e mais de 7.460 vídeos para você. É bastante material para você estudar. CDC, todas as pastas, encontra comentário em Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Nós comentamos o livro de Atos, capítulo por capítulo, verso por verso. Você vai lá na 5ª pasta de cima, de baixo para cima, você vai achar o livro de Atos, capítulo por capítulo, verso por verso. Vá lá, aproveite esse material, ele está aí no canal do YouTube, de graça para você. Quando é de graça, muita gente não dá valor, mas vá lá, acione, assista, divulgue, fale, ajude-nos a levar a palavra de Deus pela mídia, para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.